deu Ferrari aqui no GP da Itália, vitória de Charles Leclerc na casa deles, em parte porque a McLaren deu mole de novo, mas também porque eles aqui foram bastante ousados para esse grande prêmio. São 3 fatores principais que explicam essa ousadia. Então tudo começa lá em junho desse ano, o GP da Espanha, a Ferrari coloca no carro um assoalho que não dá certo, o carro começa a pular muito e eles têm que mudar completamente o plano de desenvolvimento do carro. Eles precisam de um novo assoalho, primeiro entender o que estava acontecendo e depois trazer esse novo assoalho para a pista. E eles só conseguem, por conta do calendário, trazer para cá. É muito incomum que as equipes tragam grandes pacotes de mudança para essa pista, porque é uma pista toda diferentona, é muita reta, o carro sempre está andando numa configuração diferente, mas estava pronto, eles trouxeram mesmo assim. Segundo o chefe da equipe, o Fred Vasseur, ele disse que isso talvez tenha ajudado na classificação. Eles conseguiram se classificar mais perto das primeiras posições do que nas últimas corridas e isso deu uma melhor posição para eles na corrida também. Na corrida, a Ferrari costuma ter um bom ritmo, mas geralmente eles estão largando um pouco mais atrás e acabam não estando na luta pelas primeiras colocações. Então, essa atualização foi um ponto positivo para a Ferrari. O outro ponto positivo para a Ferrari foi o uso de uma asa traseira mais específica para essa pista aqui. Isso é uma coisa que era muito comum na Fórmula 1, todas as equipes faziam, mas hoje tem o teto de gastos na Fórmula 1, então nem todas as equipes trazem, na verdade é muito raro que as equipes tenham asa mais específica para esse tipo de pista ou mais específica para os circuitos que precisa de alta carga aerodinâmica. Mas a Ferrari decidiu trazer uma asa menorzinha aqui para Monza e isso funcionou também. Mas teve um terceiro elemento ainda na corrida. Então a Ferrari vinha com um ótimo ritmo, o Charles Leclerc conseguiu se colocar entre as duas McLaren, novamente as duas McLaren, né, entregando um pouco de bandeja aí essa situação. Eles estavam largando em primeiro e em segundo lugar, com o Lando Norris na frente. O Lando Norris não consegue manter a primeira colocação de novo na primeira volta, ele é ultrapassado pelo Oscar Piastri e na ultrapassagem ele acaba saindo lento da curva e o Charles Leclerc consegue passá-lo ali. Ali naquele momento deu para perceber que o Leclerc tinha um ritmo bom, que o que a gente imaginava que a McLaren estivesse na frente, como eles estão na frente em outras pistas, que nessa pista isso não estava sendo tanto verdade como foi, por exemplo, na semana passada em Zandvoort. Tem uma diferença importante para essa pista aqui, que ela acaba primeiro com os pneus dianteiros e não com os traseiros. Quando você tem uma pista que acaba mais com os pneus traseiros, essa equipe aqui, a McLaren, costuma se dar melhor. Mas nesse cenário, a Ferrari estava andando junto da McLaren, ou pelo menos o Charles Leclerc estava conseguindo andar junto ali. Aí vem a primeira parada, a McLaren consegue retomar aquela posição com o Lando Norris, eles conseguem o chamado undercut, eles chamam o Lando Norris primeiro e o Lando Norris consegue recuperar essa posição, mas aí a Ferrari muda a história da corrida fazendo só uma parada. Geralmente se tem só uma parada aqui nessa corrida de Monza, mas o desgaste de pneus estava muito maior do que as equipes poderiam prever, justamente porque foi alterada o asfalto aqui da pista de Monza e isso mudou a cara da corrida. Então, enquanto a McLaren estava indo para 2 paradas, falando para os pilotos, pode forçar, porque a gente vai para 2 paradas que o nosso pneu dianteiro não vai aguentar, a Ferrari começou a ver, nossa, e se a gente fizer só uma parada? Eles estavam indefinidos, segundo o Vasseur, até quando chegou no final, a McLaren decidiu parar com o Oscar Piastri, já tinha parado com o Lando Norris, que sofreu muito com os pneus, e aí eles decidiram arriscar ir até o final com os 2 pilotos sem parar. Os 2 pilotos da McLaren acabaram ultrapassando o Carlos Sainz, então ficaram com a segunda e terceira posição, mas não conseguiram chegar no Leclerc. É claro que tem um lado, a Ferrari, todas as decisões que eles tomaram foram corretas e ajudaram nessa vitória. Tem uma outra coisa que a Ferrari venceu aqui e venceu em Mônaco, são 2 pistas diferentonas no campeonato, né? Parece que o carro da Ferrari tem essa vocação de gostar de pista diferente e fica ao lado da McLaren também. A McLaren permitiu que os seus 2 pilotos lutassem pela posição
na primeira volta, uma coisa que o chefe André Stella falou que eles vão conversar entre eles para entender se esse realmente é essa é a melhor abordagem para eles, porque agora o próprio André Stella fala, olha, pode ser que a gente esteja lutando pelo campeonato de pilotos também. Isso porque o Max Verstappen terminou só em 6º lugar e terminou falando que o carro estava inguiável nesse final de semana aqui no GP da Itália. Então, tem campeonato pela frente sim, e muito provavelmente a gente vai ver uma abordagem diferente da McLaren nas próximas corridas. Uau!